O programa Magnavita para todo o Brasil conversa hoje com Líbano Barroso, presidente da TAM Linhas Aéreas. Nós estamos gravando esse programa em Comandatuba, onde a TAM recebe os principais agentes de viagens e parceiros para a edição 2011 do Top TAM. Presidente, primeiro vamos falar do factual, o evento de hoje aqui em Comandatuba. Esse é um evento muito importante para nós, é um evento onde nós celebramos, tem que parar e celebrar as vitórias. É um momento, ele representa para nós aqui a celebração dessa parceria forte que nós temos com o trade no Brasil. Cerca de 73%, 75% das nossas vendas são feitas pelos agentes de viagem. E nós fazemos com ele da mesma forma como nós engajamos os nossos funcionários, engajamos os nossos clientes. Ou seja, o espírito de servir. Nós acreditamos que trabalhar com o espírito de servir faz as pessoas mais felizes. O Top TAM, ele é todo pensado dessa forma, desde os momentos onde nós falamos da premiação, quanto os eventos lúdicos, o futebol, a Noite do México e os encontros estão sempre permeados com essa nossa visão de que as pessoas produzem mais se são felizes. Eu queria compartilhar um pensamento seu, que foi compartilhado com os passageiros que estão a bordo dos aviões da TAM, que é a sua intervenção no momento que você faz o seu depoimento da TAM. E você fala da época que você era passageiro vermelho, viajando como cliente, e hoje no outro lado do balcão. Vamos recapitular um pouco esse sentimento seu de ter sido um passageiro vermelho e depois estar comandando a companhia. Muito interessante que quando eu fui convidado para vir para a TAM, eu viajava muito, eu fazia em média umas 80 viagens domésticas no ano e outras 15 internacionais. Eu era um cliente bem vermelho da TAM e eu sentia na empresa alma, sentia que essa empresa era diferente, sentia que as pessoas gostavam da empresa, tinham uma causa e eram ligadas por valores. Isso que me atraiu muito na TAM. Quando eu fui convidado, e eu vi a possibilidade de participar dessa cultura e também de contribuir para a perpetuidade, para trabalhar a estruturação e reestruturação financeira do grupo, preparar o crescimento. Você entra através de um headhunter para assumir a vice-presidência financeira. Você entra como o cara que veio sanear as finanças da TAM. E depois tem um degrau de virar o presidente da companhia. Eu fui, na época, a TAM tinha investidores, tinha fundos que tinham 73%, os Amaros tinham cerca de 73% do capital, eles tinham 26%, 27%. Esses fundos me indicaram, na verdade, fui indicado por eles, não houve um headhunter, foi uma indicação do próprio fundo para assumir a vice-presidência financeira e tive uma entrevista com, na época, o Bolonha era o presidente, com os Amaros e gostei. Gostei, participei desde 2004 até 2009, a minha experiência como vice-presidente de finanças foi rica de poder participar da reestruturação financeira. A TAM vinha, acho que todas as companhias brasileiras sofreram muito com a crise do dólar de 2002. A TAM não foi uma ilha nisso, também sofreu. Então, participei da capitalização. A companhia foi à Bolsa, listamos no Brasil, nos Estados Unidos, plano de frota, fizemos uns 3 pedidos de grande porte de frota, renovamos a frota. A empresa sai de 50 aviões para 150 aviões, uma frota que era majoritariamente, tinha 70 aviões, 50 Fokker 100. Hoje nós temos aí 156 aviões, a frota que é hoje a terceira frota mais jovem do mundo. E nos últimos 2 anos, desde outubro de 2009, eu tenho aí a honra de ser o presidente da TAM Linhas Aéreas, de consolidar e perpetuar essa cultura de empreendedores, cultura de serviço, cultura de valores e de crescimento. Você está tocando um aspecto que até antecipando a minha segunda pergunta, que é transformar uma filosofia, que era a filosofia do fundador do comandante Rolim Amaro, em cultura empresarial. Isso é um desafio que tem bases assim e que faz uma diferença na TAM no mercado. O Rolim, ele foi o espírito, né? O espírito de servir vem muito do exemplo do Rolim. Agora, uma companhia, para se perpetuar, ela tem que
ela tem que ser feita por pessoas, através das pessoas, mas ela tem que ter longevidade e perpetuidade. Então, o espírito de servir criado pelo Rolim é a base da nossa cultura. Então, o meu trabalho, eu faço esse depoimento a bordo, que está nesse mês, que o meu trabalho não é repetir o Rolim, não é emular o Rolim, porque o Rolim é inimitável, ele é genial, e sim transformar em cultura e perenizar os ensinamentos, e que as pessoas possam ter no aspiracional delas do dia a dia esse mesmo espírito de cuidar do cliente, é a paixão por voar e servir e criar valor para os acionistas, para os funcionários e para a sociedade como um todo. Uma pessoa da área financeira, geralmente se tem uma visão, Líbano, do gestor financeiro, o homem que se atém a números, que tem uma frieza de alma e uma frieza de coração, e um estômago de avestruz para poder aguentar o dia a dia. E você tem tido essa percepção de humanizar essas relações. Uma prova disso é o evento que estamos cobrindo hoje aqui. Isso mudou com a TAM ou já fazia parte da figura do Líbano? Eu nunca fui um financeiro envelopado, como você até definiu aí, porque eu sempre tive um viés comercial muito forte. Na minha carreira, eu trabalhei 17 anos em bancos, na área comercial, então essa veia relacional sempre foi muito forte. E não adianta você ter os números, eles vêm, é a consequência, o resultado de uma empresa é a consequência da qualidade das relações que existem entre funcionários, entre clientes, entre governo e sociedade. Então, você tem que cuidar dessa relação. Essa relação é cuidada através de princípios, valores, processos de negócio muito bem desenhados, muito estruturados, mas que, lembrando que a nossa razão de existir é exatamente o diferencial que nós temos através das pessoas e do cuidado com os clientes. O avião ele é cada vez mais acessível. É da lógica do capitalismo, é da lógica da produção em massa, que os bens materiais sejam cada vez mais acessíveis, seja pelo aumento da oferta e redução dos preços, seja pelas condições de financiamento. Mas o diferencial está nas pessoas e como as pessoas estão ligadas pelos princípios, valores e como que elas respiram. Isso é a estética, é como elas se mostram, mas tem que ter uma ética muito forte. A ética que é o grupo de valores e princípios que uma empresa e que uma sociedade tem. Olha, Líbano, com relação a perpetuar, porque a empresa vive ciclos. Eu acompanho a TAM desde a sua fundação. Aliás, na semana passada apresentamos um programa que relembrávamos o primeiro voo de um jato comercial ligando São Paulo ao Rio de Janeiro, com o Fokker 100, em 92, há 20 anos atrás, o comandante Rolim inaugurando a ponte aérea da TAM. Hoje são mais de 80 voos diários somente na ponte com a TAM. Mas perpetuar, e eu voltando à tese, as empresas passam por ciclos. Você mesmo entrou num ciclo onde estava todo mundo cambaleando com a questão cambial. E para perpetuar, num mundo globalizado, é preciso dar passos arrojados. A criação da Latam é uma base sólida nesse intuito de perpetuar uma companhia aérea, ou criar um grupo que já é considerado hoje o segundo grupo com maior valor de mercado no mundo? Nossa visão de longo prazo é que cada vez mais haverá consolidação entre as empresas. Isso já existiu na Europa. Primeiro exemplo de visibilidade é a France KLM, depois nós vimos a Iberia com a British, a própria Lufthansa, a aquisição de várias empresas, como a Suíça e outras na região. Estados Unidos, nós tivemos o exemplo da Delta, da Northwest, tivemos o exemplo da United Continental e outras. A própria Southwest tinha um modelo muito voltado para a cartilha low cost, low fare, adquiriu a AirTran. Então, temos vários exemplos que existe um modelo de consolidação. Na América Latina, a própria Avianca TACA teve um exemplo. Então, nós vemos que o futuro é de criação de grandes grupos. Na reunião da IATA em Berlim... É uma questão de sobrevivência, né? Na reunião da IATA em Berlim, há 2 anos atrás, a visão de 2050 da IATA é que, em 2050, provavelmente nós teremos 10 a 15 grupos de companhias aéreas no mundo. 10 a 15 grupos, no máximo. Grandes grupos
transnacionais. E nós queremos ser um desses grupos, grandes grupos. Daí a lógica de a fusão de TAM e LAN para criar o grupo de companhias aéreas LATAM. É um grupo de companhias aéreas muito à semelhança do que foi feito entre British e Iberia, ou seja, criando um grupo mantendo as duas empresas operacionais. Aí ganho de escala, ganho de sinergia para melhorar as conexões. Então, a malha, redesenha a malha, faz as conexões com menor tempo de conexão para o passageiro, cria valor para o passageiro, sinergia em carga, sinergia de crescimento. Nós temos tanto uma plataforma forte, Atlântico, Europa, Estados Unidos, a LAN, uma forte plataforma América do Sul, Estados Unidos e Pacífico. Então, é muito complementar, fortalece musculatura financeira. Se a LATAM nascer, você vai ser guindado a posição do vice-presidente financeiro da LATAM. Isso já está anunciado oficialmente. O Maurício como presidente do conselho, o Henrique como Cueto como presidente, e o Bolonha como presidente da TAM S.A. Como é que você se sente se preparando para, provavelmente, a partir do primeiro trimestre de 2012, dar esse passo na sua vida profissional? Eu até brinco, é como se deixasse ser comandante de uns 320, de uma Airbus 320, passasse a ser um copiloto de um Airbus A380. Eu vim para a TAM para participar de uma cultura e fazer uma companhia líder, forte, crescente no Brasil e levando brasileiros para viajar para o exterior e trazer também estrangeiros para o Brasil. Agora eu vejo a possibilidade na criação da LATAM de consolidar e perpetuar isso. O desafio de criar um grupo transnacional, multicultural, integrando a América Latina, nascendo já entre os 3 maiores, mais valiosos em valor de mercado, entre os 10, próximo dos 10 em passageiros do mundo, é muito gratificante. É um belo desafio daqueles que se aprende trabalhando na TAM, que é uma empresa que não gosta de ver os limites próximos dela. Então, eu tenho esse espírito empreendedor, estou me sentindo gratificado, honrado pelo convite e com muita vontade de fazer dar certo. Agora, isso para o Brasil é uma tendência. Está havendo um processo de internacionalização das empresas brasileiras, inclusive com a oportunidade do Brasil ser uma ilha de excelência, principalmente com a crise da Europa. Como é que você vê? É uma tendência natural as empresas brasileiras buscarem sinergia? Nós temos alguns casos que são fantásticos na área da siderurgia, aqui no mercado brasileiro, que são casos de empresas que são multinacionais brasileiras. É uma tendência, inclusive, há cerca de 2, 3 semanas eu participei de uma reunião entre as federações de indústria brasileiras e a Confindústria italiana em Roma, onde a própria Itália convida o Brasil para participar de um processo de investimento na Itália. É muito interessante esse movimento que está acontecendo no velho mundo, onde o novo mundo, os emergentes, estão financiando uma recuperação do crescimento internacional. O próprio ministro Mantega falou que nós, que um dia estávamos na retaguarda, hoje nós estamos na vanguarda, nós temos responsabilidade para poder participar desse processo. Então, é muito interessante. O mundo está mudando, o mundo polarizado, com uma única potência econômica, hoje ele passa a ser um mundo onde vários atores participarão de forma cooperativa e o que está acontecendo na Península Ibérica, nós vamos assistir um fluxo de investimentos brasileiros para a Europa, assim como brasileiros dos Estados Unidos. Você quase que me obriga a perguntar. A TAP está no processo de privatização. É possível se estudar com seriedade esse processo? A TAP tem uma operação muito forte para o Brasil, já voa para 10 destinos brasileiros, com voos diários aí. Então, é uma operação que nós respeitamos, participamos da mesma aliança, da Star Alliance. Temos uma amizade histórica com os executivos da TAP. Hoje, a nossa prioridade é de criação da LATAM. Então, toda a energia está voltada para a criação da LATAM, nosso foco na criação da LATAM, e continuar a nossa operação de code share aí com a TAP.
Mas quem sabe, como a privatização ocorre no segundo semestre de 2012, é bem provável que lá o dever possa ser cumprido. Ô, Líbano, eu queria parabenizar, agradecer muito a sua atenção com o nosso programa, hoje aqui com o Ubatuba. Hoje foi um programa especial, tivemos essa entrevista intercalando com trechos dessa festa e mostrando, sobretudo, que esse é o presidente da TAM, Linhas Aéreas, uma pessoa humana, uma pessoa que tem uma sensibilidade com o mercado e que soube ser um herdeiro da cadeira que um dia foi do comandante Rolim Amaro. Até a próxima semana, que estaremos de volta com o programa Magna Vida. Está ótimo o microfone. Começa mais uma edição do programa Magna Vita. Eu tenho hoje um convidado muito especial. Ele é um misto de showman e vendedor, mas, sobretudo, é um homem que tem um respeito muito grande do trade turístico brasileiro. Trata-se de Klaus Kunst, de origem alemã, como o seu nome já diz, é o diretor comercial de vendas da TAM. E nós estamos gravando esse programa em Comandatuba, no sul da Bahia, na edição 2011, naquele que é considerado pelos participantes como uma das melhores edições do Top TAM de toda essa história. Ouvi isso depois de uma maratona de organização e ouvi isso espontâneo de diversos interlocutores. Isso dá já uma sensação de dever cumprido, não, Klaus? Olha, foi excelente. Cláudio, primeiro, prazer estar aqui conversando contigo. Obrigado pela tua presença aqui em mais esta edição do Top TAM. Foi realmente uma noite muito gostosa, é gratificante, não só da gente fazer o nosso trabalho, né, mas da gente ver nos agentes de viagem, nas pessoas, a alegria de estar junto, né, a alegria de estar conversando, de estar junto com a TAM, de ver a gente falando de pessoas, de ver a gente falando de obras sociais, assistenciais, de falar de sustentabilidade, de falar do nosso planeta, de falar de turismo e de falar da TAM. Eu acho que a gente conseguiu fazer um evento realmente que vai ficar marcado na história. Klaus, eu queria que você mergulhasse um pouco na sua história ligada ao turismo, porque a sua identidade com o setor é muito grande. Como é que começou a sua paixão, o seu envolvimento com o turismo e com a aviação? Olha, eu comecei há 22 anos atrás na Varig, né, nossa querida Varig. Comecei no aeroporto de Guarulhos, né? Vi um anúncio no jornal, precisava de pessoas para trabalhar no aeroporto e eu comecei lá. Fiquei 5 anos no aeroporto e depois já fui para a área comercial, né? E ali começou a minha vida já no mercado, visitando agências, visitando empresas, buscando clientes, fechando negócios. Mas na ponta, como promotor? Como promotor. Então, como promotor já fazem 17 anos, né, visitando, pegando a pastinha debaixo do braço. Depois da Varig? Depois da Varig, passei na Continental. Fiquei 1 ano e meio na Continental Airlines. Foi muito legal. Foi o começo da Continental no Brasil. Era um momento desafiador. A empresa precisava realmente ganhar clientes. Então, foi um momento que a gente conseguiu já colher um pouquinho do que eu já tinha plantado na Varig. Então, era ir nos clientes e já pedir o apoio deles. E depois disso, fui convidado para vir para a TAM. No início como supervisor e logo fui para gerente regional, visitando as agências do Nordeste, Norte, Centro-Oeste do Brasil. Eu queria agora entrar nessa máquina do tempo. Tá aí, o jovem, você começou no aeroporto com quantos anos? Eu comecei com 20 anos de idade, 19 para 20 anos. Klaus com 20 anos no aeroporto, na Varig, que era a número 1 do país. Naquela época, com certeza, a TAM estava com o início das operações em Congonhas, talvez com o OF-100 ou ainda com os Fokker 50. Tempos depois, Klaus, aquele rapaz de 20 anos, como o homem de vendas da empresa número 1 do país. Como é que você faz essa análise nessa linha de tempo, essa trajetória do Klaus, 20 anos, trabalhando na empresa número 1, e o Klaus, hoje, dirigindo comercialmente a empresa número 1 do país? Olha, tem algumas análises. Eu diria que a primeira análise é uma análise de persistência, né?
Mesmo nos momentos difíceis que a gente passa, a gente tem que persistir. E eu sempre fui uma pessoa que batalhei o tempo todo. E em qualquer serviço que eu fiz, eu sempre dei o meu máximo, né? Não existe um meio termo, existe sempre o máximo. Então, eu acredito que esse é o fator número 1. O fator número 2 é o fator que eu acredito muito, que Deus abençoa aquelas pessoas que trabalham e aquelas pessoas que lutam muito. E eu sou um cara muito abençoado por Deus e eu agradeço a Ele o tempo todo, né? Em terceiro, eu sempre tive pessoas que eu me dei muito bem. Então, eu acho que o relacionamento é fundamental para que você também tenha sucesso. Eu vou finalizar a entrevista, eu queria mergulhar agora na vida pessoal. Como é que a família administra essa sua paixão pela aviação? Porque quem trabalha em aviação, ela tem uma relação de tempo e espaço muito próprio. Amanhece em Comumbatuba, de tarde está em São Paulo, pode pegar um voo à noite para uma reunião em Miami, voltar no final de semana. Como é que os filhos, como é que a família administra? A família sofre um pouco, né? Mas a família participa muito, né? Meu filho é apaixonado por aviação, tem 7 anos, só fala em avião. A minha esposa já trabalhou no turismo, trabalhou em companhia aérea também, então conhece muito bem isso. Minha filhinha, a Sarinha, é muito pequenininha, ainda não entende tudo. Mas a família sofre um pouquinho, o profissional Klaus sofre um pouquinho também, estando aqui, lembrando da família. Mas a gente sabe que tem a recompensa, né? Quando a gente chega em casa, a gente recebe o abraço carinhoso, a gente brinca. Quando eu estou em casa, eu esqueço da minha parte profissional, me dedico 100% à minha família. Então, eu acho que isso é importante. Todo o tempo que eu tenho fora da TAM, eu me dedico à família. Não tenho outras atividades fora da TAM, a não ser com a minha família. Agora, é uma pergunta do repórter para encerrar. Nós temos você com a formação germânica, que seria uma pessoa, pela matriz genética, extremamente sisuda, mas uma pessoa que tem se revelado um showman aprimorado a cada ano. Nós estamos tendo imagens aí de você no palco. Você já pensou em seguir carreira de apresentador algum dia, ou mergulhar nesse mundo showman? Porque você tem um domínio de plateia espetacular. E isso tem melhorado ano a ano. Bondade sua, agradeço, né? E fica aí o vídeo para as televisões, estou à disposição. Klaus, parabéns pelo trabalho. Realmente, eu acompanho a sua carreira há bastante tempo. E aí você falava do seu trabalho como promotor. Eu lembrava que quando eu comecei na aviação, nos anos 80, como promotor de vendas da VASP, onde, na época, o bilhete era manual, você tinha que visitar o cliente. É um termômetro e é uma escola que realmente a pessoa faz com que você, chegando hoje ao cargo de diretor da empresa, conheça as raízes e, sobretudo, por dominar a questão do aeroporto. É fantástico compartilhar isso ao nosso telespectador do programa Magnavita. Voltamos daqui. E voltamos com o programa Magnavita, hoje um programa que está mostrando as pessoas que fazem a TAM, essa companhia aérea que hoje é número 1 do país, uma companhia aérea que nasceu na inspiração de um sonho e de uma dedicação do comandante Rolim Mário e que hoje tem à frente profissionais como o Nelson Shinzato, o Nelson Shinzato, que é o vice-presidente de Alianças e Planejamento. Nelson, primeiro vamos falar sobre a sua atividade. É verdade que a sua vice-presidência é o que define o lucro ou o prejuízo da companhia? Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com você, uma oportunidade e é uma alegria estar em conversa com você. Na realidade, a nossa área de Revenue Management e planejamento de malha é uma das áreas assim, fundamentais de uma empresa aérea. Não que nós definamos o lucro ou o prejuízo. O prejuízo ou o lucro de uma empresa aérea é o trabalho de todos. Mas a nossa parte de responsabilidade é no sentido de criar os voos, definir quais rotas os nossos aviões farão, e não só isso, como colocar os preços, oferecer os preços ao mercado, aos vendedores, à nossa área de vendas, para que possamos atingir o máximo de público possível com preços adequados e com serviços adequados. Estamos falando para a TV aberta e eu queria aqui
destrinchar um pouco essa composição de preços dentro de uma aeronave. Exemplo, o passageiro que vai viajar com antecedência, com planejamento, ou seja, ele vai viajar daqui a 60 dias. Me dá um menu de tarifas e vamos pegar esse caso de um passageiro que se planeja, como ele pode utilizar essa ferramenta em benefício do seu bolso. Na realidade, o que nós fazemos é, para cada voo, procuramos oferecer as tarifas para diversos segmentos de clientes que estão interessados naquele voo. Por exemplo, aquele cliente que consegue planejar com mais antecedência, podemos oferecer preços mais atrativos. Existe também aquele passageiro que não consegue planejar com tanta antecedência, e sim muito mais próximo da hora do voo. Para esses passageiros, os preços serão mais altos. E tem outros segmentos do tipo turístico, étnico, depende também do tempo que ele fica no destino. E, a partir do tempo que ele fica no destino, podemos segmentá-lo e, no fim, o que nós precisamos fazer, o que pretendemos fazer sempre é colocar o preço mais adequado possível para cada cliente que está adquirindo a nossa passagem. Isso é muito importante porque você também é o vice-presidente de alianças e nós temos aí, inclusive, imagens da chegada da TAM na Star, o que representou isso. Em termos de resultado, de venda, qual é a contribuição hoje da Star na venda da TAM, em termos de sistema? Que tráfego acrescentou a TAM, a entrada da TAM nessa aliança? Não vou falar em números, mas certamente é muito significativo. Só o fato de podermos oferecer destinos que nós não operamos, né? Hoje, via Code Share, podemos oferecer mais de 90 destinos, além dos 18 que nós operamos com avião próprio. Então, é uma gama de oportunidade, de voos, de cidades que nós podemos oferecer através das alianças, que tornam o nosso produto muito atrativo e muito competitivo em relação a qualquer outra empresa aérea que atue aqui no Brasil. Então, certamente, essas alianças, esses code shares, os acordos que nós temos feito... São códigos compartilhados, né? Quando você fala code share, para o público leigo, é o código compartilhado, onde você voa numa companhia congênere com o mesmo número da sua companhia. Exatamente, né? Nós colocamos o nosso código TAM, da origem até uma parte com o nosso avião e, a partir de uma outra localidade, via conexão com uma empresa parceira, porém, continuando com o código da TAM. Isso facilita em termos de exposição para as agências adquirirem ou oferecerem o produto aos passageiros e também agiliza e facilita ao passageiro, que permite, por exemplo, despachar a bagagem até o destino final. Chegamos assim ao final desse programa, hoje um programa onde aproveitamos a realização do Top Tan 2011 para mostrar ao Brasil, através do programa Magnavita, essas pessoas que fazem aviação e compartilhar um pouco dessa atividade glamurosa que é a aviação comercial, mas sobretudo dentro de uma ótica de profissionais de primeiro quilate como o que entrevistamos hoje. Até a próxima semana.